Bem-vindas e bem-vindos a mais um The Deep Dive. Hoje a gente vai fazer um mergulho fascinante na biologia da visão. Vamos entender um pouco como nossos olhos, que são estruturas super sofisticadas, né? Como eles capturam a luz e começam todo o processo para a gente enxergar o mundo. Exato. E para guiar a gente nessa conversa, temos um material bem detalhado, né? O capítulo 9 que a gente estudou. A ideia é tirar daqui os pontos-chave sobre como o olho forma as imagens e como a retina, que é, olha só, uma parte do cérebro, já começa a processar tudo. Uma parte do cérebro? Uau! Bom, então a história começa com a luz, certo? Ondas eletromagnéticas chegando. Isso. E o olho funciona como um sistema óptico para focar essa luz lá no fundo, na retina. O processo fundamental para isso é a refração. Refração, aquele desvio da luz quando ela passa de um meio para outro, tipo do ar para a água ou, no caso do ar, para a córnea, né? Perfeito. E olha que interessante. Uma coisa que surpreende muita gente. O maior poder de refração do olho não está no cristalino, como a gente costuma pensar. Está na córnea. Na córnea, aquela parte transparente da frente. Exatamente. É ela que faz, digamos, o grosso do trabalho, de desviar a luz. Isso porque a diferença de refração entre o ar e a córnea é muito grande. É por isso que, sei lá, debaixo da água, a gente enxerga tudo embaçado sem máscara. Ah, faz sentido. A água diminui essa diferença com a córnea. A máscara de mergulho devolve a interface com o ar, né? Isso. Mas o cristalino também é crucial, claro. Ele entra para fazer o ajuste fino. É a acomodação. Acomodação, tipo o foco de uma câmera. Exatamente. Com a ajuda dos músculos ciliares, ele muda a curvatura para a gente conseguir focar objetos que estão perto ou longe. Legal. E ainda nessa analogia com a câmera, a pupila seria o diafragma, né? Controlando quanta luz entra. Perfeito. Em luz forte, ela fecha um pouquinho, não só para proteger a retina do excesso de luz, mas também para aumentar a profundidade de campo. Deixa a imagem mais nítida. No escuro, ela dilata para captar o máximo de luz possível. É o famoso reflexo pupilar. E é curioso que se você ilumina um olho só, as duas pupilas reagem juntas, né? Sim, é um reflexo consensual. Mostra a integração do sistema. Mas vamos para a parte talvez mais, impressionante. A retina. A retina, lá no fundo do olho, onde a mágica acontece. Pode-se dizer que sim. Porque a retina não é só um sensor de luz. Ela é, literalmente, tecido cerebral. Uma parte do nosso cérebro que, durante o desenvolvimento, migrou para o olho. É ali que a luz vira eletricidade, vira sinal neural. Nossa, o cérebro na linha de frente. E quem são os soldados que detectam a luz? São os fotorreceptores. Temos dois tipos principais, os bastonetes e os cones. Bastonetes e cones. Já ouvi falar, os bastonetes são para noite, né? Isso. Para visão com pouca luz, a visão escotópica. Eles são super sensíveis, muito mais numerosos na maior parte da retina, mas não detectam cores. Entendi. E os cones? Os cones precisam de mais luz para funcionar. É a visão fotópica. São eles que nos dão a visão de cores e também a capacidade de ver detalhes finos, a acuidade visual. A maior concentração deles está bem no centro da retina, numa área chamada fóvea. Ah, a fóvea. Mas você mencionou uma coisa, uma estrutura invertida na retina. Como assim? Parece contraintuitivo, né? A luz tem que atravessar outras camadas de células nervosas, as ganglionares, as bipolares, antes de chegar nos bastonetes e cones que estão lá no fundo. Mas por quê? Não seria melhor eles estarem na frente para pegar a luz direto? É uma questão do desenvolvimento embrionário. Mas essa organização tem vantagens. Coloca os fotorreceptores bem coladinhos no epitélio pigmentar, essa camada dá suporte, nutrientes, e absorve a luz que poderia espalhar e borrar a imagem. Funciona como um fundo preto. Interessante. Então tem uma lógica por trás. E sobre a fóvea que você mencionou? É o ponto de foco principal. Exato. É uma pequena depressão na mácula, bem no centro da visão. Ali a natureza deu um jeitinho. As camadas internas da retina são afastadas para os lados, criando um caminho mais livre para a luz chegar diretamente nos cones, que estão super concentrados ali. É por isso que temos máxima nitidez nesse ponto. E fora da fóvea, na periferia da retina? A periferia é diferente. Tem muito mais bastonetes do que cones. Então é ótima para detectar movimento e para enxergar no escuro. Mas a visão não é tão nítida e a gente não distingue bem as cores por ali. Faz sentido. E tem também o famoso ponto cego, né? Sim.
A papila óptica é o local onde o nervo óptico, que leva as informações para o cérebro, e os vasos sanguíneos saem do olho. Nessa pequena área, não tem fotorreceptor nenhum. Mas a gente não percebe um buraco na visão, né? Não mesmo. O cérebro é incrível nisso. Ele usa informação visual ao redor dessa área para preencher a lacuna. É um exemplo fantástico de processamento neural já acontecendo. Aquele experimento simples de fechar um olho e fazer um ponto sumir mostra isso bem. É verdade. E as cores? Como a gente vê cores diferentes? Vem dos cones, né? Vem dos cones. A explicação mais aceita é a teoria tricromática. Basicamente, temos 3 tipos de cones. Cada tipo tem um pigmento que é mais sensível a uma faixa diferente de comprimento de onda da luz. Um mais para o curto, azul, um para o médio, verde, e um para o longo, vermelho. Então, a cor que a gente percebe não depende de um cone específico para cada cor, mas da combinação de sinais desses 3 tipos. Precisamente, o cérebro compara a intensidade da resposta de cada um dos 3 tipos de cone. Por exemplo, uma luz amarela vai ativar os cones verdes e vermelhos, de um jeito específico. Luz branca ativa os 3 tipos de forma mais ou menos equilibrada. É a combinação que gera toda a gama de cores que percebemos. Que complexo! E o material que a gente viu menciona que isso pode variar entre as pessoas, né? Sim, isso é super interessante. A genética influencia os tipos de pigmentos que a gente tem nos cones, o que leva a variações na percepção de cores, como o daltonismo em seus vários graus. E mais, até mesmo em pessoas com visão de cores considerada normal, a proporção entre os cones vermelhos, verdes e azuis na retina pode variar bastante. Uau! Então, recapitulando rapidinho. A luz entra, a córnea faz o primeiro grande desvio, o cristalino ajusta o foco, a pupila controla a intensidade. Aí a luz chega na retina, que é tipo um pedaço avançado do cérebro, onde os bastonetes para a noite e os cones para o dia, cores e detalhes, transformam essa luz em sinais elétricos. E esses sinais começam a jornada para o cérebro interpretar e formar nossa percepção visual do mundo. É uma engenharia biológica espetacular. Realmente, uma transformação incrível da física para a neurobiologia acontecendo o tempo todo nos nossos olhos. E fica aqui uma provocação final. Pensando nessas variações que você mencionou, se a nossa maquinaria para ver cores varia geneticamente na proporção dos cones, será que a experiência subjetiva de uma cor, tipo o vermelho que eu vejo, é exatamente igual ao vermelho que outra pessoa vê? Fica aí a reflexão. É uma ótima pergunta, que entra no campo da filosofia da mente até. Verdade. Bom, obrigada por esse mergulho super esclarecedor. Eu que agradeço a conversa.